Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né, ao nosso grupo de estudo. E hoje o capítulo é sobre formulação de caso em DBT. Vocês conseguiram ver o capítulo? Menina, eu li ontem assim, sabe? Dei uma pulada do que eu tinha feito, do que eu não tinha feito, e fui direto pro capítulo. Aí eu li ontem. É, às vezes é um pouquinho mais difícil ler do que assistir os vídeos, né? Mas eu acho que os vídeos estão sendo bem. Eu acho que eu só estou deixando mais de fora realmente os exemplos, mas o que eles passam de conteúdo eu estou colocando. É, Uhum. e como é que tiveram alguma dúvida em relação a esse capítulo? Algum questionamento? Eu, na verdade, não entendi muito, não. Tipo assim, é, eu fiquei tentando entender, visualizar, sabe, uma formulação, porque eu meio que já tenho na minha cabeça aqui uma formulação de caso de uma outra situação, de uma forma geral, da TCC. E eu fiquei Sim. pensando como seria essa da DBT. É porque eu acho que eu li rápido, né? Eu acho, não sei, mas eu tive essa dúvida. Às vezes é realmente isso, tipo, a gente já tem um modelo mental, né? Então, chega um Uhum. ponto novo, é mais difícil assimilar. Aí entender, principalmente porque não tem ali um exemplo claro, né? De como é que Isso, funciona isso. foi isso que eu tentei buscar, eu acho. É, eu Eu tô acho, aqui. Oi, quem quer eu falar? acho que eu me sinto como a Cícera. Inclusive, hoje, né, se der, se não tiver nenhum outro caso mais urgente, eu gostaria de trazer um que eu comecei a atender semana passada. E, enfim, eu me sinto como a Cícera porque eu já tive um caso e eu tive que atender com base no TCC, né? Tá estabilizado, tá ok. Esse eu acho que tem mais elementos, assim, que eu consigo visualizar que se encaixa melhor na DBT, sabe? E aí, enfim, parece que é um pouco mais difícil assim na DBT, mas eu tô muito curiosa assim de como começar a encaixar nesse novo modelo. Então, Uhum. eu também tô meio perdida, mas sim, tô gostando. A ideia é essa, né? Que a gente entender. De outro jeito. Fico muito feliz que vocês tenham trazido essa dúvida, né? Tenham dito que tá um pouco difícil de entender. Eu tô aqui limpando um modelo que eu tenho para poder mostrar a vocês e para a gente ir discutindo como é que faz, certo? Então, só um momentinho, enquanto eu limpo aqui, porque senão eu vou estar aqui compartilhando o caso de paciente, né? Aí também não pode. Ainda mais porque vai ficar gravado. Pronto, vou compartilhar agora. Deixa eu salvar, para não perder. Daqui foi um modelo que eu fiz, mas porque eu não encontrei, ou se eu encontrei, eu não lembro, eu não gostei, então eu criei o meu. Vocês já viram a parte de cima, né, que eu mostrei nos outros estudos de caso. Então, eu coloco aqui, eu gosto de iniciar colocando os problemas. Quais são os problemas que esse paciente tem? Então, eu vou aqui descrevendo. É aqui nessa parte aqui, gente. Eu começo a escrever, tipo, ideação. O paciente tem ideação, tem planejamento. Tem problemas de um relacionamento, vamos dizer, com o namorado. Tem compulsão alimentar. Faz uso de drogas. Tem problemas de autoestima. Então, vai aqui descrevendo quais são os problemas. Depois a gente Hum. pega esses problemas, eu gosto de pegar e colocar aqui nos estágios. A gente está aqui iniciando com o paciente, então vamos dizer, já fez o pré-tratamento, já disse quais são os problemas, os dois concordaram, terapeuta e paciente, que vai ser tratado isso, que vai ser no modelo da DBT, que a gente vai para o estágio um. É aqui no estágio um, a gente vai pegar cada um desses problemas e dizer qual é a importância de cada um. A hierarquia. O que eu trato como um comportamento de risco de vida? Ideação suicida primeiro. Aí vem, relacionamento com o namorado. Entraria onde? Vamos dizer, por exemplo, que esse relacionamento com o namorado está dizendo que a terapeuta está manipulando o relacionamento deles. Então, seria um comportamento que interfere na terapia esse namorado.
Porque vamos dizer que ela tá acreditando nele, tá, tipo assim, querendo desistir da terapia. Então já entra Hum. aqui. Comportamento que interfere na terapia. Compulsão alimentar. Essa paciente, ela tá tão magra assim que vai precisar de uma internação, tá com risco de vida, ou é uma compulsão alimentar que não tá nesse grau tão alto de risco? Se não tiver, vai aqui na qualidade de vida. Compulsão alimentar, a questão das drogas também. E a autoestima, a gente também pode colocar aqui. E aí vem, por exemplo, a questão das drogas. Será que essa pessoa, existe o risco do paciente mentir? Por estar aqui questão das drogas, da ideação. Então, se existe essa probabilidade, a gente coloca aqui, comportamento que interfere na terapia. Existe o risco, como desse paciente, ele faz uso de droga, de roubar, ele já roubou antes, algum terapeuta dele, e existe esse risco dele fazer isso na terapia? Se tiver, a gente coloca aqui também. Comportamento de roubo. Como Então, seria aqui, isso na terapia dela? o quê? Esse roubo na terapia, como seria isso? Vamos dizer, por exemplo, que esse paciente, ele contou que já existe, tipo assim, a questão de roubo, de mentira na vida dele. Então, a gente tem que estar aqui atento se vai acontecer isso na terapia, né? Com o terapeuta. Até para que isso não venha interferir na terapia e nem sequer o próprio terapeuta, vamos dizer assim, ele acha que ele vai roubar ele. Então, a gente tem que avaliar a situação, né? Do tipo, ele vai realmente fazer isso ou é um preconceito do terapeuta? Hum. Porque o Seria... comportamento que interfere na terapia é tanto do terapeuta quanto do paciente. Aí, esse roubo, você se refere ao quê? Pagamentos, é, Eu coloco formação? aqui roubo para roubo mesmo, sabe? Tipo assim, de furtar algum objeto. Ah, entendi. É porque sou tão do online que eu tô esquecendo. Sim, sim. Eu sou tão do online que eu já esqueço dessa parte dos atendimentos na presença do presencial. Alguém ainda faz atendimento presencial, né? Pois é, meu Deus. Eu tô à frente, né? E aqui a gente vem nos déficits de habilidade. Ah, esse paciente tem algum déficit de habilidade? Claramente ele vai ter, né? Porque ele está aqui com problemas na vida. Então, os déficits de habilidade vai ser aqueles que a DBT fala, os módulos de mindfulness, de. Cadê? Deixa eu ver se coloca isso para baixo. Acho que é aqui. Então, aqui a gente pode colocar, né, o mindfulness, o comportamento de efetividade interpessoal, que é como se relacionar com o outro, as habilidades de regulação emocional e também o de sobrevivência ao mal-estar, tolerância ao mal-estar. Então, por exemplo, se esse paciente tem ideação suicida, ele provavelmente tem déficit aqui na regulação e na sobrevivência ao mal-estar. Relacionamento com o namorado, a gente incluiria aqui na questão de efetividade interpessoal. Mentiras, comportamento de roubo, pode entrar tanto aqui na efetividade interpessoal, né, como uma questão de tolerância ao mal-estar, que a gente também tem que avaliar. É uma questão aqui já de uma cleptomania? Ele consegue controlar? Ou é uma questão de impulso que ele não pode controlar? Compulsão alimentar, uma questão de mindfulness, uma questão de regulação emocional, de sobrevivência ao mal-estar. Então, aqui a gente vai vendo cada um desses problemas. Como é que ele se traduz em uma questão de déficit de habilidade? Para poder, tipo assim, eu quero diminuir isso, mas o que é que eu quero aumentar nele? Quero diminuir a ideação suicida, certo? O que é que você quer dar em troca? Porque aqui, quando a gente fala de problema, a gente tem que fazer como se fosse uma troca. Eu quero retirar esse problema, esse comportamento disfuncional, e eu tenho que dar um outro comportamento adaptativo para essa pessoa. Ela não vai ficar ali com aquele vazio sem fazer nada. Entender dessa primeira parte, gente? Alguma dúvida aqui? Entendi. Ai, pera. Eu tô aqui tentando achar o chat. Achei. Ok. Vi agora seus comentários, Tainá. Então, se tiver mais alguma coisa, a gente vai agora para o segundo. Eu gosto também de fazer aqui essa questão de valores de vida, sonhos e metas, recursos e habilidades. Até porque o primeiro, como a gente viu lá, né? Eu acho que esse capítulo ele meio que dá esse resumo dos outros e coloca a implementação, dizendo como é que tudo aquilo que a gente viu nos capítulos anteriores
funciona na formulação de caso. Então, aqui, a gente tem aquilo do primeiro capítulo, que foi sobre a vida que vale a pena ser vivida. Sobre focar não só nos problemas, mas em que vida ele quer ter. E aqui eu gosto de colocar os valores de vida, o que é importante para esse paciente. Ah, é importante a família, é importante a paz, a liberdade, a autonomia. Então, aqui a gente vai descrevendo o que é importante para essa pessoa. E quais são os sonhos, as metas dela, o que é que ela quer da vida? Ah, ela quer um emprego bem remunerado. Ela quer ter uma boa relação com a família. Saúde. Então, aqui a gente começa a elencar o que é importante. Porque na terapia não é apenas sobre diminuir problemas, é também sobre fazer os sonhos serem realizados. A gente precisa ter em comunhão isso. Até para que, quando a gente for fazer aqui a terapia, saber elencar como é que esse problema aqui interfere nesses sonhos, nesses valores. Então, saber elencar uma coisa ou outra, até para funcionar como motivação. Certo, você quer ter isso. Mas o fato de você praticar esse comportamento disfuncional te prejudica dessa e dessa forma. Então a gente precisa mudar isso, porque você não vai alcançar esse sonho, essa vida valiosa dessa maneira. Então a gente precisa saber o que é importante para o paciente para fazer essa ligação e para motivá-lo à mudança. E aqui no último, eu coloco os recursos e habilidades. O que é que ele tem de recurso? O que é que ele sabe fazer? Quais são as habilidades deles? Então, você pode aproveitar que ele já sabe, que ele já veio de comportamento adaptativo para a terapia. Então, vamos dizer, o paciente, ele... gente, paciente fictício é péssimo, né? Então, vamos dizer que ele consegue, quando ele está com estresse, ele consegue contatar as outras pessoas, pedir ajuda. Então, já é algo bom. Ele consegue pedir ajuda. Ele consegue, ele tem um emprego que é estável. Tipo, ele queria um emprego melhor remunerado, mas o emprego que ele tá agora, mesmo assim, ele tá, tipo assim, um bom emprego agora no momento. Ele tá ali com a segurança, né? Ele queria um melhor, a gente pode trabalhar isso, mas também é algo bom o fato dele estar no emprego que já dá alguns recursos a ele. Algumas provém ele financeiramente. Ele tem, vamos dizer, ele sabe fazer. Ele gosta de pintar. Pode ser uma habilidade. A gente pode colocar aqui essa pintura para servir de regulação emocional, essa pintura para servir de mindfulness. Ele pintar ali com consciência no momento. Então, as atividades que ele sabe fazer, os recursos, a habilidade, o que é que ele gosta da vida, a gente pode tentar aqui para colocar aqui para fazer essa ligação. Ah, como é que eu posso pegar esses recursos para ajudar? Ah, ele tem uma boa relação com os amigos. Ele queria uma boa relação com a família, não tem, mas ele tem com os amigos. Então, já é um recurso, é algo a ser utilizado. Ele tem uma rede de apoio. Então, aqui a gente já começa a explicar, né, os primeiros passos, quais são os problemas e o que é que ele tem de bom. O que é que ele tem de valores, de sonhos, de recursos para chegar nisso. Então, aqui a gente já começa a fazer o primeiro passo. Algumas coisas a gente já começa a ver na primeira sessão, durante a avaliação terapia, outras a gente vai descobrindo conforme atende esse paciente. Cadê? Alguma dúvida até aqui? Não, tá bom. Vamos ver aqui para baixo. Eu coloco os contextos desadaptativos e os contextos adaptativos. Então, que contextos, que situações ele se coloca, ele está envolvido, que são bons e são ruins. Eu mencionei mais acima, né, a questão do emprego. Então, podemos dizer que talvez o emprego seja um contexto bom para ele. Por que é bom? Porque ele tem relações lá de amizade. O chefe, vamos dizer, não é ruim. Então, é um contexto bom. Que contexto desadaptativo ele tem? Ah, ele tem essa relação com a família. Família talvez seja muito invalidante. Então, já é um contexto desadaptativo.
Que outro contexto a gente pode pegar aqui pelos problemas? Vamos ver. Um contexto adaptativo seria as amizades. Ele tem boas amizades. Um contexto desadaptativo, a gente poderia falar, vamos inventar aqui. Quem são essas pessoas que ele faz uso de drogas junto? Será que tem aqui em algum contexto específico que ele faz uso de drogas? Talvez ele tenha amizades que sejam apenas para usar drogas. Tem gente que tem amizades apenas de festa. Tipo assim, não é do dia a dia, Uhum. mas de festa tá ali. Então Isso. também tem essas amizades só de drogas. É, e também aqui a gente pode pensar, por exemplo, a questão da compulsão alimentar. Em que momento ela ocorre? Até no livro, né, ele traz o exemplo onde a paciente, ela só fazia, não só fazia, mas principalmente essa questão da ideação suicida, quando alguém fazia um comentário negativo sobre o corpo dela. Então, a gente pode pensar, será que existe algum momento onde alguém faz isso? E ela leva ela à ideação, à compulsão alimentar. Vamos dizer aqui a academia. Academia, o personal. Então aqui a gente já começa a ver o que é bom e o que é ruim na vida dela. O que é que a gente tem que aumentar, tipo assim, fortalecer. O que é que a gente tem que ver uma forma diferente de se relacionar. Seja cortando contatos, como essas amizades para drogas, ou então até modificando a forma de relação. Por exemplo, essa família invalidante. A gente tem que ver aqui o quanto essa família ela está disposta a mudar, quanto é que essa paciente ela pode mudar e influenciar essa família, e até que ponto essa paciente está disposta a ir para, tipo assim, meio que abrir mão dessa família. A gente também tem que pensar nisso. Só que a escolha é sempre por último da paciente. A gente tem que respeitar a decisão dela. Essa academia, esse personal, é a academia, é o personal que ele é muito. A forma de trabalho dele é inadequada? Será que ela pode encontrar outro? Ou será que ela quer continuar com ele, mas a gente pode modificar aqui a forma de relação para ela ser mais impositiva, assertiva, diante desses comentários? Então a gente tem que avaliar aqui como é que acontece. Então não é só a família é invalidante, certo? Ela é invalidante, mas de que forma, como, onde? Para fazer essa análise aqui embaixo funcional. E a gente está aqui, a gente pega cada coisinha que acontece, né? Que o paciente vai nos trazendo e vai fazendo uma análise funcional. Uma análise de como é que funciona, qual é a função daquele comportamento desadaptativo e como a gente pode substituir. Ah, ele quer, tá, por exemplo, tá aqui nessa ideação suicida, é para regular-se emocionalmente. Ele tá ali. Deixa eu aumentar aqui. Ele tá ali, vamos dizer, numa situação onde ele briga com o namorado, aí ele fica com, tipo, muita raiva, com culpa, com arrependimento, não fala com o namorado, não resolve o problema, aí daí começa a se desregular, não é? Fazer comportamentos autolesivos. O namorado peça desculpa, e depois desse peça desculpa, a pessoa se acalma. Então a gente começa aqui a avaliar. Qual é o comportamento que a gente quer mudar, essa questão principalmente do comportamento autolesivo. É o que a gente quer mudar, principalmente, é o nosso objetivo primário. Mas para a gente chegar a isso, a gente tem que primeiro avaliar. Então, pergunta, o que que a gente tem que avaliar? Bora interagir. Comentário. Eu estou tão perdida nisso. Desculpe, eu não vi. Que momento você colocou aqui relação com o namorado? É alguma pergunta? Era quando você estava construindo contextos desadaptativos. E aí eu pensei Sim. no relacionamento com o namorado. Deixa eu ver se eu coloquei, né? Que às vezes eu me empolgo. Relação com o namorado. A gente tem que pensar aqui também se essa. Como é que acontece, né? Então, aqui nós temos agora para a gente descobrir. O que é que a gente vai fazer primeiro? Bora lá. O que é que vocês fariam? Lembrando que a gente está aqui numa análise funcional. O que é que a gente tem que descobrir nessa análise funcional? Eu lembro que você colocou que será que essa forma do namorado, esse namorado está atrapalhando a terapia? Você colocou inclusive como segundo.
Segunda questão a ser observada. Sim, mas aqui eu quero primeiro que a gente foque aqui nesse contexto. Nesse, a gente está avaliando aqui esse comportamento. A cadeia desse comportamento aqui autolesivo que ocorre quando briga com o namorado. Briga com o Hum, namorado, fica com raiva, com culpa, arrependimento, não fala com o namorado, começa a se desregular emocionalmente, faz o comportamento autolesivo, o namorado pede desculpa e a pessoa se acalma. Então, o que é que vocês fariam aqui, nessa análise funcional? Como é que funciona aqui essa análise? O que é que vocês tiraram de conclusão disso? sei não, de verdade. Tudo bem, estamos aqui para descobrir. Então, aqui nós temos, aqui Tainá colocou, acho que trabalharia essa questão de desregulação emocional, porque depende do namorado. Eu diria que depende em parte do namorado, né? A gente tem que ver primeiro, essa desregulação, esse comportamento autolesivo, só acontece diante do namorado? Então, a autolesão é só diante de briga com o namorado? Não, não é. Não torna menos válido. A gente ainda pode avaliar outras situações aqui, ó. A gente ainda tem espaço para outras análises funcionais, de que outros momentos acontece esse comportamento autolesivo. E a gente começa aqui a analisar o comportamento autolesivo, porque lembra que ele é o primeiro comportamento na hierarquia? No estágio Uhum. 1, o primeiro comportamento, são comportamentos que ameaçam a vida. Então, a gente começa avaliando isso. E para fazer essa avaliação, a gente começa a avaliar com o paciente. Vamos dizer, ele chegou na terapia dizendo: aconteceu isso, isso e isso. E eu fiz esse comportamento autolesivo. Não é para a gente fugir. O paciente vai estar desconfortável, não vai querer falar sobre isso, mas a gente não pode reforçar ele não falar sobre coisas que ele não quer falar. Funciona, até vamos dizer assim, de modo popular, né, como uma punição. A gente vai fazer essa análise funcional até para ele entender. Sempre que acontecer esse comportamento autolesivo, a terapia vai ser para falar sobre isso. A gente não vai poder Uhum. falar sobre outros problemas enquanto a gente não fizer essa análise funcional. Então, a gente vai fazer essa análise em cadeia, que aqui a gente também pode entender a análise funcional como uma análise em cadeia, na terapia, com o paciente. Certo? Você brigou com o namorado. E aí, aconteceu o quê? Ah, eu não falei com ele. Certo, mas como você falou, saiu da briga para não falar com ele? O que aconteceu entre um e outro? Porque se você estava brigando, você estava falando com ele, né? Então, como foi aqui que aconteceu de um para o outro? A gente vai fazendo esses links. No início, o paciente ele só vai sair pulando de uma coisa para outra e vai perdendo esses meios. Uma coisinha que liga um comportamento ao outro. Ah, não falei com meu namorado e aí eu me cortei. Como é que saiu disso? De não falar com ele e se cortar. Então, a gente tem que começar aqui a descobrir, deixar bem explicadinho, bem descritivo o que é que aconteceu. Como é que foi esse comportamento autolesivo? Em que situação? Qual foi a emoção? Qual foi o pensamento? Então, aqui a gente começa a fazer essa descrição. Então, para a gente fazer aqui uma análise funcional, vou colocar aqui. Análise funcional. No comportamento autolesivo, faria na terapia com o paciente. A gente já faz um mentalmente, né, um no papel, mas é também para fazer na terapia com o paciente quando a situação é um comportamento autolesivo. Diante de comportamento autolesivo, faz uma terapia com o paciente. E aqui a gente tem que fazer esse comportamento bem descrito, bem detalhado, ligando um comportamento ao outro. E aqui entra a questão, sabe como aquilo que ele mencionou no texto, como as quatro variáveis comportamentais, que são como é que o comportamento acontece. O comportamento pode acontecer por condicionamento clássico, por condicionamento operante, por déficit de habilidade, por cognições disfuncionais. Então, tem aqui quatro formas de acontecer um comportamento, um comportamento acontecer, não é? Então, a gente tem que considerar essas quatro variáveis de comportamento. Explicar melhor, não é aqui? Certo. Briga com o namorado, fica com raiva, com culpa, arrependimento.
Isso foi essa raiva, essa culpa, esse arrependimento. Qual é a cognição associada aqui? O que você está pensando? Ah, tô com culpa porque ele não deveria me tratar assim. Tô com raiva, né? Porque não deveria me tratar assim. Tô com culpa porque qual é a função aqui da culpa, né? E aqui a gente já pode começar até a fazer meu nome, uma psicoeducação sobre as emoções. Ó, bora psicoeducar aqui sobre as emoções? Eu já tô mudando aqui, né? Misturando a análise com a intervenção. Então, eu não sei separar direito. Porque quando eu faço uma análise, eu já vou pensando aqui na intervenção. Então, a gente começa aqui, é uma psicoeducação sobre as emoções. Para entender qual é o sentido de cada emoção, qual é o sentido, né, o motivo. Para também entender como é que essa raiva, essa culpa foi aumentando. Tipo, não falou com o namorado. Então, como foi que esse não falar com o namorado fez com que ela se desregulasse ainda mais? Será que entrou aqui alguma cognição disfuncional do tipo, ah, não tô falando com ele não tá falando comigo, então ele tá com raiva de mim, ele tá me sentindo. Se eu tô com culpa, se eu tô com arrependimento, então eu tô sentindo que eu sou errada, não é? Então o outro é o certo. Se ele não tá falando comigo, quer dizer que ele tá com muita raiva de mim. Ele tá muito decepcionado, ele não quer ver a minha cara. Então aqui a gente começa a ver também, tipo, ah, se ele não quer ver a minha cara, aquela questão dos pressupostos, né, da TCC. Se ele não quer ver a minha cara, então talvez ele não me ame. Talvez ele Uhum. nunca mais vai falar comigo. Aí eu já começo a pensar, vou ficar sozinha. Eu estou sempre sozinha. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou amada, eu não sou importante. E aqui essa desregulação vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até que se torna insuportável e a pessoa vai ao comportamento autolesivo. Então, aqui a gente vai explicando isso ao paciente. Então, a psicoeducação não é apenas sobre as emoções, a psicoeducação é sobre essa análise funcional para ele mesmo entender o que aconteceu e não se tornar aquele monstro. Ah, não sei porque eu fiz isso. Eu também não sei. Bora descobrir junto por que você fez isso. Bora ver como foi que aconteceu esse comportamento autolesivo, porque você chegou a ele. Gente, passou rápido, viu? A gente tem 10 minutos. Uhum. E aqui a gente vai começando a fazer essa análise, né? E aqui a análise é tanto para ver como é que funciona essas coisas, como para fazer uma questão de intervenção. Então, por exemplo, eu já mencionei aqui, né? A psicoeducação sobre as emoções. A gente faz uma psicoeducação aqui sobre as emoções para entender, para naturalizar, para não pensar que é algo de outro mundo. Aqui a gente começa a falar sobre outras formas de agir, de modificar esse comportamento. Porque vamos lembrar, a gente tem aqui a análise de um problema e a gente tem que fazer também uma substituição de comportamentos disfuncionais por comportamentos adaptativos. Então, ela brigou com o namorado. Bora entender qual é o sentido dessas emoções. Bora fazer aqui uma reestruturação cognitiva. Faz sentido se sentir dessa forma ou não faz? Porque a emoção, de acordo com o pensamento dela, faz sentido. Mas será que naquele contexto da briga fazia sentido essas emoções? O que ela está pensando é de acordo ou não é de acordo? Então aqui a gente pode ver reestruturação cognitiva. Não falar com o namorado depois da briga. A gente tem que ver aqui uma questão de efetividade interpessoal. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é nunca mais falar com o namorado. Tudo bem, você está indo no caminho certo. Qual é o seu objetivo? Ah, eu quero que ele me peça desculpa. A gente vai ver. Quem é que tem que pedir desculpa nessa situação? Quem é que estava errado? É também invalidagem. Dizer, não faz sentido. Se foi você, vamos dizer, que fez algo errado, não faz sentido ele ser a pessoa que pede desculpa. Se desregular emocionalmente. A gente tem que ver aqui uma outra forma dela se acalmar sem ser pelo comportamento autolesivo. Então, de que outra forma ela pode se acalmar? E aqui entra a questão de regulação emocional, de mindfulness, de sobrevivência, de tolerância ao mal-estar, para ela fazer essas outras coisas, enquanto a emoção diminui, para ela também poder se regular emocionalmente. Explicar aqui o papel, onde como esse namorado pede desculpa, faz com que o comportamento de se importar se reforce, aumente, porque ela começa a ligar uma coisa a outra. Eu me corto,
E é que a gente tem que dizer, né, de uma forma que seja empática. Não é uma coisa consciente. A gente faz alguns comportamentos sem ser consciente. Por exemplo, dá 12 horas a gente sente fome. Então, será que é porque eu tô com fome ou porque é 12 horas? Faz uma ligação aqui entre uma coisa e outra. Então, entra aqui, por exemplo, esse namorado pedir desculpa. Pode esse namorado pedir desculpa de alguma forma, ele está reforçando isso de se autolesionar. Então, a gente tem que fazer aqui também, ter, vamos dizer, uma interação com esse namorado, para que quando isso acontecer, não ter esse momento de ele se aproximar dela. Até porque, como a gente já viu, né, essa questão de se cortar, talvez entre aqui como um pedido de ajuda de forma disfuncional. Aquilo de passividade ativa. É uma forma ativa de pedir ajuda de forma disfuncional. Então, quando o namorado se aproxima, ele está reforçando essa questão disfuncional. Então, não pode acontecer essa questão de aproximamento, que até aqui a gente coloca na terapia, na sessão com o psicólogo, a questão de se o paciente ele fizer um comportamento autolesivo, o terapeuta, a única posição do terapeuta para tomar é encaminhar para a questão de UPA, para fazer os atendimentos físicos e dizer, até o nosso próximo contato, que já está agendado, a gente não vai ter nenhum contato. Então, não é para ligar, não é para mandar mensagem, não é para dar essa atenção disfuncional a esse paciente, porque ele se cortou. Ele se cortou, já aconteceu. Não há nada enquanto a gente, quanto psicólogo, pode fazer diante disso. Então, dúvidas, perguntas? Como essa formulação, a gente constrói ela junto com o paciente ou é algo tipo de você juntar o que você tem de material e formular? Eu faço as duas coisas. Eu gosto de fazer antes. Então, tipo, aconteceu algo disfuncional, eu já sei. Eu percebi algo enquanto eu estava analisando o caso. Então, eu já vou formando, levo para o Uhum. paciente, para a gente ir refinando e tornando ela mais detalhada. Faz sentido para você? O que aconteceu aqui? Eu fiquei confusa. O que que Uhum. aconteceu entre brigar com seu namorado e você se desregular? Não foi que uma coisa levou a outra. Então, aqui a gente começa a fazer essa ligação com o paciente que algumas coisas é clara para a gente, mas outras não é. E a gente precisa do Uhum. paciente para ele nos dizer e também para ele mesmo entender. Então não E adianta é eu levar importante, ela perfeita, sendo que ela não vai estar perfeita. sim. E outra coisa, quando você está construindo com o material que você tem, vai surgindo as dúvidas, né? Porque algumas Sim, respostas não foram nada. sim, e até algo que acontece muito é tipo, você começa quando você vai refazer. Que é a questão da análise, é sempre bom ficar refazendo. Então, tipo assim, não Hum, precisa ser toda a sessão, né, gente? Mas, tipo, passou, vamos dizer, um mês. Bora refazer a análise. Bora ver aqui o que aconteceu nesses casos. Como é algo que ele me disse na sessão de hoje? Se conecta a algo que ele me disse na primeira sessão da terapia. Então a gente sim. começa a fazer aqui algumas ligações que não estava clara antes, porque a gente não tinha tantas informações. E tudo bem a gente perceber que estava errado e refazer. Porque naquele momento antes fazia sentido ser daquela forma, e agora, com novas informações, já faz sentido algo diferente. Entendi. Então, aqui a análise em cadeia, né? Aqui em cima eu coloco também uma questão de TCC, que a minha raiz é TCC. Então, eu coloco aqui crença, regra, pressuposto, para entender um pouquinho de como é que esse paciente funciona. Porque para mim saber essa questão de quais são as crenças dele, me ajuda até quando eu estiver travada na hora de fazer a análise funcional. Então, se eu já sei que esse paciente tem uma crença de que não é amado, já me faz com que eu tenha aqui uma hipótese. Será que de alguma forma, nessa briga com o namorado, surgiu essa crença de que não é amado? Aí ele tem uma Uhum. crença de que sempre que ele tiver em perigo, alguém precisa se aproximar para ajudá-lo. Ele não pode resolver sozinho, ele precisa do outra pessoa. E como é então que esse comportamento autolesivo se relaciona com isso? Então, eu saber aqui como é que funciona, quais são as crenças, os pressupostos, as regras desse paciente, me ajuda a entender, criar hipóteses quando eu estiver fazendo uma análise em cadeia. Vou confirmar com o paciente, mas eu já fico mais bem preparada, mais confiante. Ó, tá indo por esse caminho. Eu acho que é esse caminho.
E no próximo, né, quando a gente voltar, a gente vai ver isso daqui, que é a questão dos 6 dilemas dialéticos, de vulnerabilidade biológica, autoinvalidação, os objetivos terapêuticos, as habilidades. Eu fiz bem bonitinho, então vou Hum, compartilhar com vocês também. Vocês podem usar se quiserem. E ótimo. refinar, né, para funcionar do jeito que vocês, tipo, vai ter informações aqui que talvez não sejam importantes para vocês. Aí tem informações que não tá, mas é. Então vocês podem incluir, certo? Nós temos 2 minutos. Alguém tem alguma dúvida antes da gente encerrar? Sai e entra novamente, certo? Alguma dúvida? Não, tá ótimo. Então vamos continuar agora, né? Aqui na questão dos dilemas dialéticos. Então nós temos aqui alguns dilemas dialéticos, que é tipo, o paciente ele pode estar mais de um lado ou de um outro. O livro ele faz uma diferenciação entre vulnerabilidade biológica e autoinvalidação, de uma forma que é mais, vamos dizer, do corpo, né? Tipo, do corpo e do ambiente. Qual é a vulnerabilidade biológica desse paciente e como é que esse ambiente está invalidando ele. E depois ele traz os dilemas dialéticos, onde tem a vulnerabilidade biológica nesse paciente específico e a autoinvalidação que esse paciente pratica. Aqui, tipo assim, eu me chuto os dois, certo? Então, eu vejo aqui, por exemplo, tanto a autoinvalidação como a invalidação do ambiente, sem ser o paciente praticando com ele mesmo. Eu não vejo sentido em fazer aqui na formulação de casos, fazer essa diferenciação. Só vai aumentar ainda mais a formulação com coisas repetidas. Então, para mim, não faz sentido. Aí aqui nós temos essa dilemas dialéticos, né? De um lado, qual é a influência biológica e do outro, qual é a influência ambiental. Alguns comportamentos estão mais do lado biológico, outros mais do lado ambiental, um comportamento aprendido. Então, aqui a gente começa a ver dessas coisas que aconteceram antes, esses problemas, o contexto desadaptativo, a análise funcional que a gente viu, como é que isso se relaciona com os dilemas dialéticos? Porque o livro traz, tipo assim, para a gente resolver um problema, que é o autolesivo, comportamento autolesivo, a gente pode chegar a resolver esse problema através dos dilemas. Então, eu descubro como é que esse comportamento se reflete, acontece por meio dos dilemas, por meio disso, e aí eu consigo determinar o objetivo terapêutico. Então, por exemplo, esse paciente aqui, ele começou a ter uma desregulação emocional, onde levou a onde levou ao comportamento autolesivo, né? A questão da raiva, da culpa, do arrependimento. Então a gente tem que se perguntar: é com toda a emoção que ele tem essa questão desregulação, ou é com emoções, algumas emoções específicas? Eu tenho pacientes, por exemplo, que é com emoções específicas. Não é com toda a emoção que se desregula. Quando a gente começa, tipo assim, como se fosse com toda. Mas com o tempo vai percebendo, ó, tava triste. Mas qual era a emoção primária? O que é que estava por trás dessa tristeza? Estava uma culpa, um arrependimento, uma questão de que tinha que se punir. Então aqui a gente começa a perceber isso. Qual emoções específicas esse paciente tem uma vulnerabilidade biológica? Que é uma questão aqui também biológica. Começa a sentir isso, começa a crescer, começa a ter uma amplitude muito grande e não consegue um retorno lento à base, né, ao normal. A gente se sente neutra e ele não consegue acompanhar. Hoje tá que tá, viu? Agora fogos de explosão, né? Fogos de artifício. E aqui a gente vem também essa influência ambiental, da auto e também da invalidação ambiental. Como foi que esse ambiente reage a essas emoções? Como o ambiente reage? Então, ele culpa, ele pune, ele não dá atenção, e só dá atenção quando é uma emoção muito grande. Então, quando ele está sentindo culpa, arrependimento não é importante. Mas quando ele se autolesiona, eu reconheço, eu valido essa emoção. Então, só valida quando o comportamento é totalmente disfuncional. E como é que acontece aqui também a questão da autoinvalidação? Porque começa a chegar um momento onde esse paciente ele internaliza esse ambiente e ele mesmo se autoinvalida.
diz para si mesmo, ah, eu não devo me sentir assim. Não faz sentido eu me sentir assim. A gente começa a perceber, né, pelo que o paciente relata, o modo como ele reage, essas coisas. E aqui entra a importância de fazer a psicoeducação, para ele começar a entender. Faz sim sentido você se sentir dessa forma. Você ter pensado que essa era a única forma de lidar com a situação. Não é. Mas faz sentido com o que você tem de experiência você pensar assim. E aqui entra o objetivo terapêutico, né? Então, primeiro um objetivo. Tem duas formas, dois objetivos, né? Um de diminuir e o outro de aumentar. Para diminuir, a gente vai diminuir aqui a reatividade emocional. Então, aqui, em relação a essa vulnerabilidade biológica, alguns pacientes, eles vão estar, tipo assim, mais sensíveis. Uma questão de doença, tá com gripe, vai estar mais sensível. Não dormiu direito, vai estar mais sensível. Tá com outros problemas, tipo assim, com um estresse muito grande no trabalho. Então, já começa a tornar ele mais vulnerável. Então, é que a gente tem que fazer essa diminuição na reatividade emocional. Perceber o que é que funciona, o que é que está acontecendo ali, que torna ele mais vulnerável, para tentar diminuir essa reatividade. E também aumentar a regulação emocional. Então, por exemplo, regulação emocional. Como é que a gente aumentaria aqui? É para ele começar a se validar, né? Diante dessa culpa, desse arrependimento. Como é que ele pode se regular? Ele está sentindo culpa. Como é que entra aqui a regulação emocional? É ele entender qual é o sentido dessa emoção. Ele entender o que é que ele poderia fazer para se sentir melhor. Porque alguns sentimentos, a gente não tem como assim, como posso dizer, uma solução. Tipo arrependimento. A gente fez algo e está arrependida. O que é que eu posso fazer para solucionar esse problema? E a regulação emocional entra aqui também a questão da solução de problemas. Então, estou me sentindo arrependido, estou me sentindo culpado. Certo. Como é que você pode chegar para essa pessoa para se desculpar, para tentar reparar esse erro? Que a gente faz algo errado, a gente se sente culpado, a gente se sente arrependido, porque machucou os nossos, o que é que a gente é importante para a gente, os nossos valores. Então, como é que você pode pedir desculpa, se aproximar, tentar reparar esse erro? Isso também é uma questão de regulação emocional. Saber o que fazer diante das emoções. Diminuir a autoinvalidação e aumentar a autovalidação. Então, diante desse ambiente, como é que ele pode diminuir essa autoinvalidação? Que outras formas de pensar poderia ser que não fosse assim? Eu não devo me sentir assim. Não faz sentido eu me sentir assim. O que é que você diria para um amigo? Você diria isso para ele? Você agiria dessa forma? Bora pensar aqui num amigo que você tem. Bora tornar isso específico, né? Um amigo específico, uma pessoa específica. Aconteceu algo com ela. O que que você diria? O que é que você gostaria de ouvir? Para esse paciente começar a ser o seu próprio, vamos dizer assim, terapeuta, né? Ele começar a se autovalidar. Que também isso aqui acontece. Ele tanto internalizou esse ambiente validante, e ele pode também agora internalizar nós como terapeuta, de forma validante. E aqui nesse dilema, né? As habilidades a ser ensinada. Cadê o meu mouse, hein? As habilidades a ser ensinada vai ser regulação emocional, tolerância ao mal-estar e mindfulness. A gente também pode incluir aqui outras coisas, dependendo de como for a situação, como é que esse paciente reage, mas de forma geral, essas são as habilidades. Alguma dúvida nesse primeiro dilema dialético? Não, tá bom. Eu vou dar uma adiantada maior, certo, gente? Porque a Tainá disse que queria trazer algo, mas Hum. vou ver aqui, por exemplo, a passividade ativa versus a competência aparente. Como é que ele mostra, né, forma de pedir ajuda disfuncional? Por exemplo, a questão do, tipo, o namorado não está falando, ela se corta, o namorado fala. É uma forma de pedir ajuda, de reparar erro de forma disfuncional. Competência aparente, porque como será que ela estava demonstrando ali para o paciente? Por a outra pessoa. Então, às vezes, o paciente só vai estar de um lado, mas às vezes ele vai apresentar os dois. Pode ser que esse nosso paciente fictício, né? Ele só tem essa passividade ativa. Ele não mostra estar bem sem estar.
Mas vai ter paciente que vai mostrar estar bem, vai ter paciente em que vai pedir ajuda de forma disfuncional, depois vai parecer estar bem, fica entre um e outro. E aqui a gente vai ter comportamentos a diminuir, né, os objetivos. Tipo, diminuir o comportamento de resgate dos outros. Não é para pedir ajuda de forma disfuncional. Não é para você se cortar e ligar para o seu namorado, para ele lhe socorrer. Falar aqui também com esse namorado, para ele não reforçar isso. E outras pessoas importantes da vida dela. Vai diminuir comportamentos baseados em humores. Então, não é porque você está se sentindo triste, culpada, com raiva, que você precisa fazer isso. Então, vamos dizer um paciente em mania. Não é porque você está se sentindo alegre, feliz, que é para você sair comprando tudo. É para você decidir que vai se mudar do emprego, vai mudar em outro país. Não. Para cortar essa relação entre comportamento baseado em humor. Só vou trabalhar quando eu estiver bem. Quando eu estiver triste, eu não vou. Não. Não é assim. Vai aumentar a solução ativa de problemas. Então, não é para pedir resgate aos outros. É para você mesma aprender a como lidar com isso, com essas situações. E a comunicação precisa das emoções. Porque se esse paciente está aqui em competência aparente, mostrando estar bem sem estar, está tendo aqui um erro nessa comunicação. Então, você precisa aprender a comunicar o que está realmente sentindo. Não mostrar uma coisa falsa e depois se sentir com raiva. É para a pessoa não entender. Ela está invalidando você. Aí aqui tem quais são os módulos, né, de habilidades, regulação emocional, efetividade interpessoal, mindfulness. E o próximo, o último, são as crises implacáveis, onde, por exemplo, essas emoções, a culpa, a raiva, o arrependimento, foram tão grandes, tão insuportáveis, a dor era enorme, que levou ela a esse comportamento disfuncional. E, por outro lado, o luto inibido. Ela diz, não, eu não deveria me sentir assim, meu que inibe a emoção. Meu que se anestesia, sabe? Não tenta sentir aquela raiva, aquela culpa, porque eu não deveria me sentir dessa forma. Então, aqui a gente começa a diminuir os comportamentos que geram crises. Essa forma de não sentir a emoção é um comportamento que gera crise. Essa forma de dizer a você mesma, não deveria me sentir dessa forma, gera crise. O luto inibido, que leva essa questão da repressão de traumas, a repressão do que está sentindo, aumentar as decisões realistas. Então, não é porque você está se sentindo mal que você vai se cortar. Não é porque você está se sentindo mal que é para você usar drogas. Então, tomar aqui decisões realistas considerando as consequências e aumentar a experiência emocional. Que até quando a gente faz uma terapia aqui, essa questão dessa análise, desse comportamento autolesivo durante a terapia, é para a gente diminuir essa questão do luto inibido. Você vai experienciar essa emoção e ela vai ser uma emoção desagradável. E no fim você vai perceber que está tudo bem. No início, o paciente ele começa, não generalizando, né? Mas de forma geral, o paciente ele começa a terapia, a sessão, tipo assim, não quero falar sobre isso, é muito desconfortável e é um processo lento, tipo assim, de você chegar ali naquela análise cadeia do que aconteceu nesse comportamento desadaptativo. Só que com o tempo, no final da sessão, no final da terapia, com o tempo, o paciente ele começa, tipo assim, a perceber. Não é tão ruim assim eu falar sobre isso. Eu falar sobre isso nessa sessão não foi tão ruim assim. Então ele começa a experienciar essas emoções sem ser algo tão desagradável. É uma habituação, essas emoções. E aqui nós temos a questão das habilidades, né? E aqui eu acrescento a estruturação de ambientes. É importante estruturar esse ambiente. Então, falar com esse namorado, ver essa questão dessas amizades que faz uso de drogas, para ela não entrar em contato, ela saber, tipo assim, ó, tá vindo conversar. Não, não, eu tenho outro compromisso, não posso falar agora. E não entrar em contato com essas pessoas para não se tornar um reforço disponível no ambiente. Se não tiver disponível ali a droga, ela não vai usar, provavelmente, né? Então, é isso. Alguma dúvida, algum comentário? Pô, Bela, esse formulário podemos usar para todos os pacientes ou, assim, precisa ser um caso específico? Cícera, eu uso quando eu uso DBT. Então, por exemplo, pacientes Sim, com borderline, com desregulação emocional extrema, eu uso esse formulário. Outros pacientes, que é tipo assim, vamos dizer assim, casos mais simples, quando a TCC padrão resolve, eu não uso isso. Eu uso a ah, formulação realmente da TCC, que é mais sim. simplificada. Então, não adianta também eu colocar aqui, tentar complicar algo que é mais simples.
Então, se o paciente, vamos dizer assim, os problemas são mais simples, eu vou com uma formulação mais simples. Às vezes, É, para cada paciente, eu tenho uma formulação, que depende do que o paciente precisa, depende de como é que eu estou entendendo ali a situação, vai ficar fácil para mim. isso. É verdade, como a Tainá disse. A noção que eu tinha ficado quando eu li o capítulo, foi como seria isso. Aí agora que você mostrou o exemplo, aí deixa claro como é que é a formulação desse modelo da DBT. Fico feliz que tenha ficado mais fácil para você. Tainá também colocou aqui. Tudo bem por agora. Se ver brechinho ajudou a entender melhor. E eu fico feliz por isso. Se tiver dúvida, vocês podem mandar. Porque eu acho que fica mais fácil com o tempo, né? É que nem a gente tá contando na É. faculdade. Quando chega Uhum, ali um modelo, formulação de caso de TCC, é um pouco complicado de entender no início. Mas com o tempo, com a experiência, com o fazer e errar, né, tentativas e erros, vai se tornando mais fácil. sim, Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, no passos a passo. Então, a gente já viu aqui, né? Escolhe o comportamento-alvo, identifica o estágio do tratamento, identifica aqui os dilemas dialéticos. Como é que esse comportamento está sendo influenciado? Pelas cognições, pelo comportamento clássico, que é aquilo de comportamento-resposta automático. Eu chamo assim, gente. Facilita a minha vida para entender. O comportamento também, esse é o de Pavlov, né? Comportamento de reforço. Como é que esse namorado, por exemplo, está reforçando essa desregulação, esse comportamento disfuncional? A gente também tem que considerar aqui a questão do transtorno. Será que esse paciente tem algum transtorno? Porque se esse paciente está assim, essa vulnerabilidade biológica, a gente tem que pensar aqui na necessidade dele utilizar algum medicamento para isso, que é uma questão biológica. Não adianta a gente também tentar tratar tudo com terapia que não vai funcionar. Contexto familiar, a família, os contextos adaptativo e desadaptativo, o contexto da terapia, a gente considerar como é que a terapia aqui está influenciando essa relação, essa linha, o que é que a gente está fazendo que está sendo bom, que está sendo ruim, o que é que a gente precisa mudar, que comportamentos o paciente tem de forma adaptativa e como é que esses contextos estão influenciando comportamentos adaptativos. Então, aqui vamos dizer assim, esse passo a passo eu meio que transformei nessa formulação do caso, certo? Nesse modelo, que me ajuda a entender melhor, a me lembrar das coisas. sim. E é isso, né? E sempre se perguntar, questão da avaliação dialética, né? O que é que eu estou deixando de fora? O que é que eu não estou entendendo? Não se ficar preso a uma teoria. Ah, não, não bate. O paciente ter dito isso não bate com a minha formulação. Então, não foi assim. Não foi assim, essa informação aqui não faz sentido. Não é para a gente adequar os fatos à teoria. A gente adequar a teoria aos fatos. O que é que esse paciente está me dizendo e como é que a teoria pode me ajudar? Mas, de forma geral, o mais importante é o paciente. O que é que o paciente está dizendo? O que é que a gente está vendo ali naquele momento? O naquele momento é mais importante do que tudo que a gente colocou no papel. Sempre me pergunto isso. Como é que, qual a forma que eu posso ajudar esse paciente? Sim. O que é que esse paciente precisa, né? É, vai É, apresentar um caso, né? sim. Então, é isso. Vou parar a gravação, certo, gente? Muito obrigada. E agora a gente vai ficar com a Tainá, né, Tainá?